Nessa sexta-feira temos o prazer de receber aqui Diogo Guanabara, um dos grandes expoentes da música instrumental potiguar. Seja bem-vindo, Diogo. Valeu, Arthur. Obrigado pelo convite. Diogo, que é instrumentista, compositor e produtor musical e integrante de 500 projetos musicais. Muitos aí, projetos, com certeza. Entre eles, podemos destacar o Macaxeira Jazz. Isso, exatamente. Macaxeira é um grupo aí que a gente esse ano completa, inclusive, 10 anos, né, de união. Mas vamos falar agora deixando um pouco de lado os 10 anos do Macaxeira Jazz, vamos falar de quantos anos de música já tem na bagagem de Diogo Guanabara. Olha, desde os meus 8 anos de música, de idade, desde os meus 8 anos de idade, né, que eu estudo música e toco enfim, vivo a música, né. Você é multi-instrumentista, né? Você toca vários instrumentos de cordas, mas me diz aí, por que o bandolim? Olha, foi a questão do início mesmo, como lá na minha casa tinha um cavaquinho, né? Minha mãe estudava e tal, e aquilo pra mim era um brinquedo, uma diversão. E eu comecei a tocar o cavaquinho, e aí fui para o Instituto de Música Valdemar de Almeida, que é a escola da Fundação José Augusto, e aí lá o professor me direcionou para o bandolim. Então, desde aquela época eu fui acumulando o cavaquinho e o bandolim. E aí, um pouco mais pra frente... Mas esse professor, ele tava puxando a sardinha pro lado dele, como é que é? Alexandre Moreira, né, que é um grande bandolinista aqui de Natal, então ele viu... Porque assim, a bem da verdade, o cavaquinho é bem mais popular do que o bandolim. Então assim, eu acho que quando a gente tem uma chance também de puxar alguém para tocar o bandolim, é muito melhor, porque acho que a quantidade de gente que toca cavaquinho é maior do que das pessoas que tocam o bandolim. Então, talvez ele tenha visualizado a possibilidade de dizer, não, vamos pegar mais um bandolinista aqui para o nosso lado. E aí eu comecei a estudar o bandolim lá na Fundação José Augusto, né, no Valdemar de Almeida. E posteriormente, já assim, com uns 14, 15 anos de idade, engraçado, eu tenho um tio que também toca violão e ele me fez a pergunta assim, ei Diogo, você sabe acompanhar todas as músicas que você toca no bandolim? Aí eu falei, rapaz, não sei, eu acompanho algumas. Foi quase um desafio isso, exatamente, né? Então, mas de certa forma isso me direcionou para um outro lado, que foi aí no momento em que entra o violão, que eu fui estudar com o Manoca Barreto também, no início dos anos 2000. E a partir daí eu tentei desenvolver mais o lance da harmonia, né, das harmonias, porque
até então eu era somente um solista, né? Entender a música como linguagem, né? Exatamente, me aprofundar mais nos caminhos, né, da música. E isso é um mergulho que ele é só de ida, né? Não tem despressurização pra Não, voltar. de jeito nenhum. De jeito nenhum. É um caminho sem volta. A música, com certeza. É um mergulho que você dá ali e você nunca acha o fundo do poço. É verdade. Agora me diz como foi seu background crescendo, porque você para descobrir o cavaquinho, você devia ter uma influência ali do cavaquinho, né? Você devia vir de uma casa musical que escutava samba, você falou que sua mãe estudava cavaquinho? Minha mãe gostava de tocar violão. Sim. E também era curiosa, e aí meu pai deu um cavaquinho a ela e ela tentou aprender, então ela gosta de cantar em coral e tal. Tem uma ligação com a música, né, minha família, apesar de ninguém ser músico profissional. Mas aí, assim, o cavaquinho ficava lá. Era uma casa musical, né? Exatamente, meus pais têm muitos discos, então assim, eu fui muito estimulado, né, nesse sentido, assim, da música. Mas música não é um passatempo, né? Música não é aquela coisa que você foi acometido pela música do verão de 88, mas passou, foi um amor de verão. Sim. Não, você se aprofunda naquilo, né? Você se apaixona por aquilo e é um amor pra vida inteira, né? Então, mas quem te levou pra música? Quais foram aquelas primeiras influências ali? Rapaz, acho que assim, as minhas influências eram os amigos do meu pai que tocavam, mas assim, de nome da música mesmo, como eu toco o bandolim, o cavaquinho, eram uns instrumentistas feras, né, disso do Brasil, que é o Jacó do Bandolim, tem o Hamilton de Holanda, tem Armandinho, e aí a gente posteriormente vai descobrindo... Mas esses vieram bem depois, né? Eu tô falando do garoto Diogo com 8 anos de idade, dizendo assim, pô, eu adoro esse artista, eu adoro esse disco, então vou pegar esse cavaquinho e tocar igual. Bicho, era tudo, porque assim, eu não tenho como lhe dizer um nome só, porque eram muitos, como eu tô lhe dizendo. Eu cresci num ambiente onde a gente ouvia muita música, então eu não tinha um nome assim específico, não, tinham vários nomes, aquela geração de toda a MPB dos anos 70, né? Então assim, não só isso, como também, não só da MPB anos 70, mas da música brasileira, desde a música instrumental. Quando eu era boy, eu via Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, aí eu via também as músicas atuais que tocavam na rádio e, enfim, consumia todo tipo de música mesmo, assim. Meus pais gostavam muito de João Nogueira, de Clara Nunes, de Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, realmente era música de velho. Quando era criança eu já ouvia música de velho mesmo. Isso é engraçado. Eu ouvia música da minha época também, mas viajava mais na música de velho. Pois vamos ouvir agora um clipe aqui com Diogo Guanabara e a gente volta no próximo bloco.
de volta no Alta Frequência com Diogo Guanabara, instrumentista, compositor e produtor musical aqui, um dos grandes nomes aqui do cenário natalense. Prazer ter você aqui. Obrigado, bicho, pelo elogio aí. Né? Agradeço demais. Bom, a gente vinha falando da sua formação, né, dos seus primeiros passos como instrumentista, e agora eu quero falar um pouco do Macaxeira Jazz. Como é que tá o Macaxeira Jazz? Como é que surgiu o projeto Macaxeira Jazz? Rapaz, o Macaxeira Jazz, a gente é amigo, todo mundo é amigo desde criança praticamente. Vamos dar o nome aos bois, quem são? Rafael toca bateria, Rafael Bender, Henrique Pacheco toca baixo, Tiziano D'Amore, professor de guitarra lá da escola da FRN, e tem o Marco da Costa, que mora na Áustria há muitos anos, mas que a gente sempre está fazendo coisas, né? Pela internet facilita muito, né? Pra gente poder continuar gravando junto e produzindo. E mais precisamente desde 2006, que eu também me agreguei ao grupo, e aí a gente, né, tá aí esses 10 anos se aventurando pelo mundo da música. Como é que é fazer música instrumental em Natal? Ainda mais chorinho, chorinho é um estilo que ele não vem... É quase uma peça de museu, o chorinho, né? Com certeza. É o primeiro gênero típico brasileiro, assim, a expressão instrumental brasileira mais antiga e mais atual também, porque o choro, no decorrer de todos os anos, é um gênero com mais de 150 anos, mas ele se atualiza e ele sobrevive. Tudo que é música instrumental brasileira você pode chamar de choro, assim como a música instrumental americana você pode chamar de jazz, entendeu? Porque você diz, o que é o jazz? O jazz pode ser afro-cuban jazz, pode ser cool jazz, bebop, pode ser balada, tem várias ramificações, assim como o choro. Não existe um ritmo que você diga, esse é choro. Não, tem choro machixe, choro samba, choro frevo, choro... Enfim, é a expressão típica instrumental, né, da gente, do brasileiro. A nossa música de improviso. Também, o choro sempre deixa muito... Logicamente que no início, lá nos anos 1800 e alguma coisa, era uma coisa muito estática, era uma coisa que não permitia tanto improviso, até porque naquela época eu acredito, pelo menos, que a improvisação, como é hoje em dia, não era tão desenvolvida, né? Hoje em dia existem estudos e técnicas para improvisar, né, em cima da música. Isso é uma coisa que foi sendo desenvolvida na gente desse meio do século XX para cá, né? A questão da improvisação na música. Eu acho que tem muito a ver também com a evolução até dos meios de gravação, por exemplo, né? O registro da música, como a música ela se desenvolvendo no tempo, ela vem o momento, para mim, o momento mágico da música do mundo foi os anos 70 ali, né? E você como músico de chorinho, né? Sua formação foi o chorinho. Como você assimilou outros estilos na sua música? Assim, o choro foi minha primeira influência, até mesmo pelos instrumentos que eu comecei tocando. Então imagine o que é no Brasil ou em Natal, uma pessoa começar a tocar cavaquinho, bandolim, e eu comecei a tocar numa época antes da internet. Então assim, isso remete muito aos estilos típicos brasileiros com esse instrumento, que é o choro, que é o samba. Então o início, né, na música foi todo em cima desses gêneros, e no decorrer do tempo eu fui ampliando um pouco mais, né, minhas possibilidades, e, enfim, minha curiosidade é quem vai me guiando pelos caminhos da música, né? Vamos falar desses períodos que você passou no exterior, esses estudos que você fez lá fora. Você me falou que estudou com um jazzista lá nos Estados Unidos. Exatamente. A paixão pelo jazz é uma coisa mais recente, né, na minha música, mas eu tive um professor lá na UFRN chamado Anderson Pessoa também, junto com o Manoca e Júnior Primata, muitos, né, todos feras. Muita fera, muito músico bom. E aí esse professor, Anderson, foi aluno dessa universidade lá nos Estados Unidos, em Louisville. E aí ele disse, Diogo, todo meio do ano tem um curso de verão lá que o Jamie Abersold, que é um professor, um cara que sistematizou muito o estudo e o ensino do jazz. Ele escreve, transcrevia muitas peças e tá aí, tá nativo até hoje. E esse cara todo meio do ano faz um curso lá nos Estados Unidos e, enfim, me organizei, fui fazer esse curso justamente para ter esse contato mais próximo com essa linguagem, acho que o que eu mais pude aproveitar não foi nem, voltou tocando jazz, e não foi nada disso também, isso, mas eu acho que a questão
da sua concepção com relação à música, a questão de você, como se você estivesse vendo um paciente de barriga aberta aqui de cima. E eu acho que isso facilita muito, quando você vê a música um pouco de fora, assim, e até mesmo quando você viaja para fora para aprender o gênero musical de outro país, você passa a perceber melhor o gênero musical do seu país. Enfim, é uma experiência muito vasta, né? Você vai lá, estuda dos caras, compara com o seu, vê como é que você faz, vê o que é que eles fazem que o pessoal já faz aqui. Enfim, as influências que eles tiveram de lá pra cá, as influências que a gente também teve daqui pra lá. Acho que é bom, no final junta tudo num bolo só, que a música é isso, é um pouquinho de influência de cada canto. Sem dúvida. Vamos ver um trechinho agora, mais um clipe seu, com Macaxeira Jazz. Vamos sim. Diogo Guanabara aqui no Alta Frequência, galera, vamos de Macaxeira Jazz. De volta no Alta Frequência com Diogo Guanabara, músico, compositor e produtor musical da cidade. A gente vem falando do último bloco, das suas alguma experiência fora que você teve com músico de jazz americano. Sim, Vamos falar de outras experiências, vamos continuar nesse assunto, vamos lá. Vocês estiveram no Japão, sim, com Macaxeira Jazz? Macaxeira Jazz, a gente foi 2 vezes ao Japão já. Na primeira vez a gente ficou 45 dias e um episódio super curioso foi que uma vez a gente estava tocando no local lá e a gente viu assim o público totalmente enfim, é uma experiência realmente muito diferente lá no Japão. Você olha para todos os lugares e você não tem a menor referência de nada. É outro planeta, completamente exatamente. Diferente, né? Então assim, a gente tava tocando, eu falei pros caras, ei, vamos tocar alguma coisa mais conhecida aqui da galera e tal. A gente começou a tocar umas músicas mais conhecidas, as músicas brasileiras mais conhecidas. Até que um japonês chegou pra mim e fez, ei, faz o seguinte, toca uma música mais... toca uma música sua, porque essas músicas conhecidas, a gente já conhece aqui no Japão, Tom Jobim, não sei quem, a gente já conhece. A gente quer saber a sua música. E isso foi assim, foi emblemático e foi uma lição que acho que fica para todo artista realmente, essa questão de, bicho, toque a sua música, entendeu? As pessoas, elas saem, elas vão ver, de repente você está tocando num lugar, as pessoas querem saber o seu recado, né? Não de repente que você toque a música de outra pessoa. E o Japão, é notório essa boa receptividade que o Japão tem com a nossa música, né? Com certeza. Eles tocam a nossa música, eles pesquisam. E eu tive até num bar lá temático,
de coisas do Brasil, que o cara tinha uma discografia de discos, discografia de música brasileira que só tinha sido lançada no Japão. Discos de, sei lá, Dominguinhos, Clara Nunes e próprio Tom Jobim. Vários discos que a gente não sabia nem que tinha sido, enfim, que não chega aqui no Brasil, que foi lançado realmente para aquele mercado ali, aquele público. Curiosamente, lembrei agora, Deadly Fate, uma banda de heavy metal aqui de Natal, eu lembro de uns 12 a 13 anos atrás, eles falando que alguém me falou que eles estavam estourados no Japão, a música deles estava tocando nas rádios de heavy metal lá. É muito provável, duvido. é muito provável, porque o público para heavy metal lá no Japão é uma coisa assustadora, assim, eles curtem muito. E o Deadly Fate é uma banda... Eles curtem muito tudo, na verdade. É, exato, tem público para tudo. Eles são muito abertos à cultura exterior. É, com certeza. É bem provável, realmente, que porque lá no Japão, até hoje, tem gente que compra nosso disco, baixa nosso disco lá pelo Deezer, pelo Spotify, esses programas aí. Tem muita gente que ainda gosta da nossa música lá também. Isso é legal. E quais foram as outras aventuras aí, além mar? Chegaram na Europa? A gente deu muito rolê na Europa também, porque Marco, que é um dos nossos integrantes, mora na Áustria há muitos anos. Então sempre Marco estava organizando ali umas tocadas pra gente. E também é uma escola muito bacana, porque ali na Europa tem muito pub, onde a improvisação rola solta. Então você vai de noite, senta numa mesa para ver e de repente muito nível absurdo assim de miscigenação. Exatamente, essa questão, né? Você vê ali tem um japonês, um negro, um amarelão tocando tudo misturado entendeu? E de repente um ruivo pega um saxofone, bicho, assim, essa miscigenação absoluta realmente. Isso faz com que a gente também absorva elementos da musicalidade desses outros caras, porque de repente o cara lhe chama também para tocar e você vai tocar, sei lá, com o cara da Tunísia, o outro, então assim, você tem que saber se virar nessas situações também. É bom que você vai aprendendo a ouvir também, porque eu acho que assim, a música é interessante e quando você toca com outra pessoa, você tem que ouvir também que o cara toca aí o cara toca e você vai ali meio que uma hora vocês conseguem. E é um bate-bola, né, cara? Assim, você tocar com outra pessoa, música tem disso, né? Você toca melhor quando você tá tocando com outros tão bons, outros músicos bons, né? Com certeza, e a motivação e a questão de você parece que se concentra em fazer aquele som acontecer, né? Legal. Teve uma passagem também engraçada, bicho. Uma vez a gente tava em Amsterdã e a gente tava parado assim numa praça e era o verão, assim, aquela coisa bem bacana. E aí, tira o instrumento aí, vamos tocar. Aí a gente ficou tocando ali, um choro e tal, e passava um cara, e que massa, não sei o que, e curtia. Aí tinha 3 camaradas, acho que eram da Romênia, os caras estavam tocando acordeon. E um tocava acordeon, outro clarinete e tal. E o cara meio que de repente achou que a gente tava tocando ali na rua pra ganhar uma grana, ou enfim, viu a gente como concorrência. Aí o cara encostou de lado assim e fez: samba não dá dinheiro aqui na Europa, não. Essa música brasileira aí, isso aí não leva ninguém pra canto nenhum. Tipo assim, o bicho deu uma detonada na gente. Aí eu fiquei olhando assim, e o bicho meio que diminuindo mesmo. Eles estavam tocando gypsy jazz, assim? Música romena, música dos Balcãs, da Europa. O pessoal tem uma cultura maravilhosa, inclusive eu sou fã, só acho que a abordagem do cara foi esquisita. Aí eu cheguei, aí eu falei, bicho, então faz o seguinte, tu toca uma... Isso é quem gosta de contar essa história é Henrique, né, que é o baixista. Faz o seguinte, toca uma música tua, que a gente toca uma música lá do Brasil. Aí os caras tocaram a música dele, todo mundo começou a acompanhar a música do cara. Pronto, agora eu vou tocar uma música lá do Brasil. Aí a gente puxou o samba mais doido que a gente conhecia e os caras não saíram do canto, né? E isso foi também assim, um momento que a gente ficou com orgulho ferido, né, bicho? Vestir a camisa da seleção brasileira né? ali, vestir a camisa, defender a nação. Exatamente. Mas, são histórias massas que só na música a gente passa. E eu acho que também fica mais uma lição de acho que na música não cabe disputa, de você dizer, isso não dá dinheiro. Que dá dinheiro? Eu quero dinheiro, rapaz, eu quero tocar a minha música. Meu amigo, rapidinho, antes da gente chamar o clipe, aliás, vamos nem chamar o clipe, você vai dar uma canjinha aqui. Antes da canja, me fala aí dos projetos futuros do Macaxeira Jazz. Sim, o Macaxeira Jazz esse ano vai lançar o disco autoral, um novo disco de músicas autorais. E com certeza até o final do ano isso aí já vai estar rolando, que é pra gente comemorar os 10 anos de grupo. Até o final do ano tá
O disco tá no forno, então. Vocês já estão gravando? Não, a gente já tem as composições, já tem tem 5 músicas já assim que a gente já gravou pra ver como é que tá soando. Enfim, tá no processo, né? Porque é lento realmente, ainda mais se um trabalho conceitual, o tempo e a pressa eles não se comunicam muito. Prazer enorme ter você aqui no programa. Espero que você volte mais vezes. Valeu, meu amigo. Espero Obrigado, que você volte com Camila também. Vamos sim, só marcar em breve. E eu queria ouvir uma música sua, um tema seu. Vamos sim, vou Vamos tocar lá, o dá uma canjinha aí pra gente. Macambira. Macambira? É. Ok, vamos Essa lá. é lenta. Diogo Guanabara aqui no Alta Frequência, a gente vai se despedindo com Macambira. Tema seu, né? Tema é meu. Composição sua. Exatamente. Valeu, Diogo. Até mais. Valeu, grande Arthur.